Eu quero convidar todos para nós orarmos a Deus, iniciando o nosso culto. Bendito Pai Celestial, neste momento, Senhor, quando vamos adorar a Ti, te pedimos, Senhor, que uma vez mais a Tua presença seja notória entre o Teu povo, visita cada coração e cada vida com a Tua bondade, e, Senhor, que a Sua unção se derrame sobre a vida e o coração de cada adorador. Deus de poder, cumpre uma vez mais sobre as nossas vidas as Tuas maravilhosas promessas, e em tudo, Senhor, glorifique e exalte o Teu nome. No nome de Jesus pedimos e agradecemos. Amém. Nós vamos louvar a Deus juntamente com o grupo, com 3 hinos. Nós saudamos você, meu irmão, minha irmã, com a paz do Senhor Jesus, amém. Mais uma vez nesse culto online, vamos juntos louvar e agradecer ao Eterno. Vamos louvar a Deus com o hino de número 193, Alma Batida, 193, a nossa harpa cristã. Se tu, minha alma, a Deus suplicas e não recebes, confiando fica em suas promessas, que são muito ricas.
a Deus. O nosso Deus é um Deus de milagres. O nosso Deus que opera maravilhas. O nosso Deus é que faz um caminho no deserto. O nosso Deus é um Deus que toca em nossos corações. E quem sabe nessa noite, nesse culto, Ele pode tocar no teu coração, aí na tua casa. Estás aqui, transformando nossa
Você nessa noite que você precisa de um milagre, o Senhor dos Milagres está aí com você nessa casa. O Senhor dos Milagres está aqui para atender o teu clamor, o teu pedido. E nós cremos nesse Deus poderoso, nesse Deus que cuida. Senhor, ressuscita-me. Glória a Deus. De um milagre, transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia, estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Vamos louvar, mestre. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia, estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Nesse não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nesta hora, me chama para fora, ressuscita-me. Tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus que me ergues pra vencer. Senhor de tudo em mim, já ouço a sua voz me chamando pra viver uma história de poder. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, Senhor, me faz um milagre,
ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Amém. Deus abençoe. O presbítero Wesley vai estar procedendo à leitura da palavra de Deus. Em seguida, o pastor André estará intercedendo pelos pedidos de oração. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Vamos estar lendo nesta noite no Evangelho de João, o capítulo de número 14. Evangelho de João, capítulo de número 14, a partir do versículo de número 1, diz assim: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis ao meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu: mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai, e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que eu estou no Pai, e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que essas, porque eu vou para meu Pai, e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariotes: Senhor, de onde vem que te há de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse-lhe: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho-vos dito isso, estando convosco, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá.
Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Até aqui. Paz do Senhor para os irmãos. Vamos orar por todos os pedidos de oração. Eu e minha família também rogamos muito a oração dos irmãos. Oramos a Deus. Senhor Pai, Deus bendito e eterno, uma vez mais diante da Tua presença, nós somos gratos a Ti, ó Deus, por tudo quanto tem nos concedido na noite deste dia, o privilégio de podermos nos reunir para glorificar e exaltar o Teu santo nome e ter a certeza e a convicção da Tua presença, do Teu Espírito em nós, ó Deus. Muito obrigado, Senhor, pela vida de cada um de Teus filhos que aqui está o ministério de louvor, Senhor Deus, para Te adorar. Senhor Deus, a cada um dos irmãos e irmãs que nos acompanham, que cultuam conosco, Senhor, através das nossas redes sociais, que o Senhor, ó Deus, possa ter liberdade de alcançá-los com as Tuas mãos poderosas e derramar bênçãos espirituais, bênçãos na vida de cada um de Teus filhos, da Tua igreja. Pai querido, tenha liberdade de alcançá-los com a Tua graça, com o Teu amor, com a Tua bondade. Senhor, que o Senhor possa enriquecê-los com a Tua presença, com a Tua graça, para que o Teu nome hoje e sempre seja glorificado. Agora, Deus, oramos por todos esses pedidos de oração, agora por um ato de fé, os Teus filhos trouxeram para ser apresentados pela Tua igreja, crendo, ó Deus, na resposta, crendo, ó Deus, que os seus ouvidos estão atentos à oração da Tua igreja, à oração deste lugar. Pai querido, que o Senhor, com as Tuas mãos, ao qual estão estendidas para salvar, possa alcançar a cada um desses irmãos agora. Senhor, aquele que busca, meu Deus, a cura, Senhor, Pai, nesta noite, que o Senhor possa alcançá-lo. Deus querido, em nome de Jesus, repreender toda a enfermidade, em nome de Jesus, desfazer todo o mal, toda a maledicência, ó Deus querido, possa ser desfeita. E é no nome de Jesus que nós, ó Pai, desfazemos agora toda a obra do mal, toda a obra do inferno, toda a obra do diabo, toda a enfermidade seja desfeita agora, para a glória do nome do Senhor Jesus. Ó Deus querido, que o Senhor possa alcançar de forma especial a cada um, ó Deus, que buscam a direção, Senhor, a providência de Ti, Senhor, a paz para a sua alma, para o seu coração. Deus querido, tenha liberdade de glorificar o Teu nome na vida desses irmãos e irmãs, ó Pai, derramando o milagre, derramando a cura, derramando a providência, derramando a alegria e glorificando o Teu nome, Senhor, através destas vidas. Pai eterno e santo, nós Te louvamos uma vez mais, Senhor, porque temos convicção e certeza, Senhor, da Tua resposta. Te louvamos, ó Deus, pelos milagres concedidos à Tua igreja, pelos milagres realizados na vida desses irmãos e irmãs. Ó Pai querido, continue conosco, realizando e manifestando a Tua vontade. É o que nós Te louvamos e pedimos em o nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. A irmã Ingrid louva a Deus com um de seus hinos. Cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Nesses dias difíceis, eu te convido para olhar para o alto, porque é de lá que vem o nosso socorro. Mesmo na tribulação, posso não ver Tua mão, mas sei que posso confiar. Em Deus eu posso descansar. Mesmo
De onde vem a bênção, terei o testemunho e contarei ao mundo que tu és meu Deus. Aleluia. Jesus. Mesmo na tribulação, posso não ver tua mão, mas sei que posso confiar. Em Deus eu posso descansar. Mesmo vendo tudo se acabar, sei que nada vai me faltar. Lá do alto vem a provisão. O meu milagre está em tuas mãos. Olharei pro alto, de onde vem socorro, e é firme na rocha que eu terei vitória. Olharei pro céu, de onde vem a bênção, terei o testemunho e contarei pro mundo que tu és meu Deus. Quando a minha força se esgotar e tudo em mim desmoronar, então olharei pra ti e confiarei em teu amor. E quando o vento soprar, eu sei que em ti vou me firmar. Então confiarei em ti e na promessa que fez a mim. Olharei pro alto, de onde vem socorro, e é firme na rocha que eu terei vitória. Olharei pro céu, de onde vem a bênção, terei o testemunho e contarei ao mundo que tu és meu Deus. Aleluia, creia. O seu socorro vem do alto, vem de Deus. Aleluia, eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Irmãos, antes de nós meditarmos na palavra de Deus, queremos lembrar os irmãos que temos programado a nossa Santa Ceia para o próximo fim de semana, iniciando-se no sábado à noite, depois com a reunião das congregações mais distantes no domingo de manhã, a partir das 9 horas, para as congregações de dentro da cidade, e no domingo à noite com aqueles que congregam aqui na nossa igreja sede. Não sabemos a respeito de como será mantido na semana, serão mantidas as regras, mas temos planejado assim, e transmitiremos aos irmãos maiores orientações depois através das mídias e nos cultos que se seguirão. Eu quero convidar todos para nós lermos em Gênesis, no capítulo 26, do verso 1 até o 3. Gênesis 26, do 1 ao 3, diz assim: E havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar, e apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra e serei contigo, e te abençoarei,
porque a ti e a tua semente darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, teu pai. Meus irmãos, Deus, todos conhecem o chamado que Deus fez a Abraão para viver uma vida de fé, saindo para uma terra que ele não conhecia, mas que Deus lhe mostraria. A promessa de Deus passou à sua descendência, e Abraão começou a peregrinação que a sua descendência deveria prosseguir, e é o que nós encontramos aqui em Isaque peregrinando na terra, e ele se encontrava ali habitando, foi para Gerar, a terra de Abimeleque, e estava por ali quando veio uma grande fome na terra, e a Escritura nos diz que esta fome era a segunda. Todos se lembram que havia tido uma fome no tempo do patriarca Abraão, e Abraão havia descido ao Egito para resolver aquela situação de necessidade. E agora, no tempo de Isaque, uma nova fome vem sobre a terra, e Deus depressa se antecipou e chegou para Isaque e disse: não desças ao Egito, peregrina na terra e eu serei contigo. E quando eu olho para esse texto, me vem esta sabedoria de Deus, vem este ato prudente de Deus, de antecipar as atitudes de Isaque e orientá-lo de uma maneira vitoriosa. Deus se antecipou e lhe preveniu, dizendo: não desças ao Egito. E, meus irmãos, descer ao Egito é um caminho que quantas vezes temos visto as pessoas fazerem. Quando deveriam obedecer a Deus, depender de Deus, as pessoas decidem que vão tomar as suas próprias decisões, seguirem os seus próprios planos. E quando olhamos para isso, o que nós temos? Nós temos uma lição maravilhosa aqui sobre caminhos que são tentações à nossa fé. Quando Deus nos dá uma promessa, quando Deus nos dá um desafio, surgem caminhos alternativos à nossa mente, aos nossos corações, e estes caminhos podem se tornar fortes tentações à nossa fé e trabalharem no sentido de impedirem as nossas bênçãos. Quando olhamos para a experiência de Isaque, a primeira tentação que encontramos à sua fé, qual é? A de um caminho lógico. Deus diz assim: não desças ao Egito, porque descer ao Egito era o caminho lógico. Todos sabem que no Egito havia uma porção de terra chamada Delta do Nilo. Era quando o rio Nilo, após percorrer todo o território do Egito, vindo das florestas da África, ele ia para o oceano, e quando ele ia chegando ao oceano, havia uma pequena bifurcação chamada o Delta do Nilo, e por cá aquela bifurcação funcionava como uma pequena barreira, e fazia com que ali se depositasse todo o humus que vinha das florestas pelas quais o Nilo fez o seu percurso. E aquela terra, o Delta do Nilo, era sempre uma terra próspera, era sempre uma terra de colheitas abundantes. Então, quando acontecia de haver fome nas terras circunvizinhas, depressa as pessoas pensavam nesta possibilidade. Havia fome nas suas terras, mas lá no Delta do Nilo elas poderiam encontrar o alimento. E assim, meus irmãos, nós temos tentações lógicas na nossa fé, tentações de caminhos lógicos. Quando Deus
Deus nos dá uma promessa, e na promessa de Deus um grande desafio. Quantas vezes nós somos tentados a seguir um caminho da reflexão humana, e nós dizemos: olha, se Deus vai nos abençoar, Deus só tem esta forma de nos abençoar. Se Deus vai me dar a solução, será talvez por auxílio do parente tal que sempre me compreende. Se Deus vai me trazer a solução, talvez seja da forma do empréstimo no banco tal. Se Deus vai me trazer a solução e eu estou enfermo, a solução que Deus vai me trazer é através do médico fulano de tal. São caminhos lógicos através dos quais a nossa fé é tentada. Mas, meus irmãos, o caminho de Deus qual é? Peregrina nesta terra, eu vou lhe orientar e eu vou ser com você. Os caminhos de fé nem sempre são caminhos lógicos. Aliás, os caminhos lógicos, quantas vezes eles prejudicam o caminho de fé. Moisés, ele caiu na tentação de um caminho lógico e teve um transtorno na sua vida quando teve que fugir do Egito. O próprio Abraão, durante um momento, ele teve a tentação, vencendo a tentação de um caminho lógico, quando necessitava de um herdeiro, de um filho, e ele acabou adotando um caminho lógico que lhe trouxe grandes problemas. A tentação do caminho lógico existe, e talvez você esteja enfrentando ela em meio à dificuldade que está passando, às circunstâncias difíceis do grande sofrimento. Você está traçando os seus próprios caminhos, mas creia, Deus terá sempre um caminho de vitória para aqueles que aceitam os desafios da fé. Deus tem sempre a sabedoria que nos dará um caminho de vitória. Deus tem sempre o poder que nos dará o caminho de vitória. Mas não só isso, há uma segunda tentação que nós vemos aqui. Qual é? É a do caminho histórico. Quando nos vêm problemas, desafios, dificuldades, nós somos tentados também a fazer o percurso da tradição dos que fizeram. Veja o relato bíblico, diz que aquela fome era a segunda. Havia tido uma primeira fome no tempo de Abraão, e é por isso que Deus veio correndo ao encontro de Isaque e disse: não desças ao Egito. Sabe por quê? Porque alguém já havia descido ao Egito. Abraão desceu ao Egito no tempo da fome e arranjou uma confusão tremenda lá, porque ele temeu que Faraó se apossasse da sua esposa, e ele chegou no Egito e começou a mentir que Sara era irmã dele. Era uma meia verdade, não é? Porque havia um parentesco distante. Naquele tempo se usava o termo irmão, não é? E então ele chegou e fazendo valer isso como verdade, e quase que ele causa um grande transtorno na terra do Egito. Faraó foi avisado por Deus para evitar que o mal acontecesse. Agora vem para Isaque também uma lembrança: olha, meu pai Abraão desceu ao Egito no tempo da fome, eu também deverei fazer o mesmo trajeto. Mas Deus se antecipou para lhe dizer: não caia na tentação do caminho histórico. Talvez teu parente fez um percurso que te tenta nesta hora. Talvez os seus pais fizeram um percurso que te tenta nesta hora. Talvez os seus amigos fazem um percurso que te tenta nesta hora. Mas você deve seguir firme num caminho de fé. Eu me lembro de um tempo em Campinas,
que havia um irmão fiel na igreja, louvando a Deus, e ele trabalhou muito tempo numa empresa, uma multinacional, e depois aquela multinacional despediu muitas pessoas, e quando ele ficou desempregado, ele saiu procurando emprego num lugar, no outro não dava certo, e ele tinha alguns amigos, que foram amigos da mesma empresa, e também estavam desempregados. Um deles lá teve uma ideia, e veio convidá-lo para participar de roubos de carro, e aquele homem, no seu desespero e aquela conversa dos outros, trouxe-lhe o convencimento, e você sabe o que lhe aconteceu. Ele acabou preso, cumpriu vários anos de cadeia. Por quê? Porque a mente dele, aquele era o único caminho que existia, e os seus amigos estavam indo por aquele caminho, mas não era um caminho bom. Oh, creia, Deus tem um caminho de vitória para você. Deus tem um caminho de liberdade, de exaltação, de glória para aqueles que colocam a sua fé em Deus e se colocam diretamente debaixo das suas orientações. A tentação de um caminho histórico, de repetir a tradição, de fazer o caminho que os outros estão fazendo. Mas há uma terceira tentação, que é a tentação do caminho cômodo. Olhava para a terra de Gerar, as plantas se secando, a fome ali, graçando a fome, arrasando na terra de Gerar. Mas lá no Egito tudo já era planejado, tudo já era certo, tudo estava no seu devido lugar, a rotina continuava, a vida prosseguia da mesma forma, e é por isso que Deus se antecipou para Isaac, dizendo: não desça ao Egito, porque o caminho do Egito era um caminho cômodo. O caminho do Egito era o caminho daquele que busca as facilidades, e ficar em Gerar era estar cercado pelo nada, é estar cercado pelo deserto. Mas nós podemos estar num deserto, se estivermos com Deus, Deus nos dará fontes de água. Nós podemos estar num deserto, mas Deus fará brotar semente. Nós podemos estar num deserto, mas Deus nos cercará com a sua poderosa providência. Eu não sei que circunstância você está passando na sua vida, mas hoje o Espírito de Deus me mandou lhe dizer uma coisa: prossiga no caminho de fé, não caia na tentação de um caminho lógico, não caia na tentação de um caminho histórico que tantos têm feito, não caia na tentação de buscar um caminho cômodo, um caminho fácil. Ou talvez o caminho será difícil, mas com Deus você será mais do que vencedor. Deus te fará vitorioso, verdadeiramente vitorioso, verdadeiramente exaltado. Deus lhe abrirá as portas. Meus irmãos, quando Deus deu a sua promessa para Sara, ela riu. Quando falou que ela teria um filho, ela pensou no caminho lógico. O caminho lógico, ela tinha 90 anos, a esposa a mãe teria 90 anos, o pai 100, não é? Qual a lógica disso? Não há lógica nisso. Mas o anjo disse: porque para Deus não haverá impossível em todas as suas obras. Não existe caminho difícil para Deus, não existe caminho impossível para Deus. E Deus está te convidando a confiar, Deus está lhe convidando a prostrar mais os seus joelhos e manter-se em contato com os céus. Deus está lhe convidando a declarar as grandes promessas de Deus no seu grande deserto. Deus está lhe convidando a louvá-lo
e adorá-lo, enquanto Deus eterno trabalha pela sua vida, enquanto o seu braço poderoso age por você. Sim, Deus sempre terá um caminho de vitória, porque Deus disse: peregrina nesta terra, você não caminhará só, eu vou estar caminhando contigo. Meus irmãos, e Deus caminhando conosco é a maior sabedoria conosco. Deus caminhando conosco é aquele que mais nos ama andando conosco. Deus caminhando conosco é o poder mais excelente, o Deus soberano andando conosco, realizando e cumprindo nas nossas vidas. Eu deixo esta palavra para você nesta noite. Prossiga confiando, prossiga fazendo o caminho de fé, prossiga fazendo o caminho de Deus. Um hino antigo diz assim: no caminho de fé é sempre melhor. Não tenha dúvida, no caminho de Deus sempre haverá uma vitória, uma exaltação e uma felicidade verdadeira. E se você ouviu esta palavra e você sentiu-se desafiado a confiar em Deus e a entregar a Deus a sua vida nesta noite, através de Jesus Cristo, tem feito seus próprios caminhos, tem seguido caminhos de lógica, tem seguido caminhos de tradição, de história, tem seguido caminhos de comodidade, mas sentiu-se desafiado por Deus para entregar o seu caminho a Ele, para fazer o percurso que Deus orienta de agora em diante, quer entregar-lhe a sua vida. Ore comigo neste momento. Nós vamos orar, já encerrando a nossa reunião, e estaremos orando com você nesta decisão que você tem tomado. Vamos orar a Deus, irmãos. Não se esqueçam, então, na terça-feira teremos o nosso culto a partir das 19 horas, nosso culto de ensino. Teremos na quinta o nosso culto de libertação às 19 horas, e querendo Deus, teremos as nossas reuniões de Santa Ceia no fim de semana. Os irmãos, não se esqueçam, nós vamos orar a Deus neste instante. E você que tem decidido entregar a Deus a sua vida, confiar nele, entregar o seu caminho, entregar o seu caminho a Deus, viver debaixo da sua direção, ser vitorioso através de um caminho de fé. Ore conosco neste momento. Senhor bendito, temos anunciado uma vez mais a Tua palavra, temos falado, ó Senhor, da excelência de caminhar contigo, da vitória de caminhar contigo. E há pessoas neste momento, Senhor, que ouviram esta palavra, que fazem um propósito no seu coração e estão entregando-lhe a sua vida, Senhor. Desejam viver os Teus caminhos de vitória, andar pelos Teus caminhos de exaltação, Senhor, e de verdadeira alegria e felicidade. E eu te peço, Senhor, recebe-as, escreve os seus nomes no livro da vida e enche-as da alegria da tua salvação. Cumpre nas suas vidas as tuas maravilhosas promessas, Senhor. Enche-lhes do teu Espírito Santo. Senhor bendito e santo, nós te louvamos por todos aqueles que conosco puderam adorar nesta oportunidade, e te pedimos, Senhor, que tu os prossigas guardando e abençoando em tudo. Ó Deus de poder, mostra, Senhor, sempre a tua bondade e fidelidade sobre a vida de cada um dos que te servem e adoram. No nome de Jesus pedimos e agradecemos. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo sejam sobre a vida de cada um. Quantos dizem amém? Que Deus os abençoe.